A Anvisa se pronuncia neste momento acerca da vacina Sputnik V. A agência não aprovou a importação dessa vacina. E surgiram notícias de que havia sido criado um grande impasse diplomático entre o Brasil e a Rússia. A Anvisa, na pessoa de Antônio Barra Torres, diretor-presidente, se pronuncia neste momento. Vamos ouvi-lo. Sociedade brasileira, comunidade científica e as autoridades reguladoras internacionais, com o objetivo de refutar grave acusação que impacta na confiança e na credibilidade da autoridade sanitária do Estado brasileiro. A Anvisa foi acusada de mentir, de atuar de maneira antiética e de produzir fake news sobre a identificação do adenovírus replicante em documentos que tratam da vacina Sputnik V, objeto da decisão que não autorizou a importação excepcional da vacina para o uso na nossa população. Além de outras questões relevantes que impediram autorizar a importação da vacina, posso citar entre elas a ausência de informações de estudos que retratem efeitos sobre células germinativas, as células da reprodução humana. O comunicado de hoje será restrito ao tema do adenovírus replicante. A diretoria colegiada da Anvisa, atendendo estritamente ao interesse público sobre as vacinas contra a Covid-19, esclarece que as informações sobre a presença de adenovírus replicantes constam dos documentos entregues à Anvisa pelo desenvolvedor da vacina Sputnik V. O desenvolvimento de uma vacina é complexo. É de absoluta normalidade as necessidades de ajustes. Portanto, a Anvisa, no cumprimento do seu dever, está sempre receptiva para avaliar novos estudos e informações que podem ser enviadas por desenvolvedor de vacina no processo de autorização de uso emergencial ou em pedidos de importação. Os resultados da avaliação da Anvisa quanto à importação da vacina Sputnik V foram enviados para a Organização Mundial de Saúde e para outras autoridades regulatórias estrangeiras. Após a decisão unânime da diretoria colegiada da Anvisa, apresentada em uma reunião pública no dia 26 de abril de 2021, e, sobretudo, por se tratar de assunto de interesse público nacional e internacional, iremos apresentar na tarde de hoje prova de que a Anvisa atuou com os documentos enviados pelo próprio desenvolvedor, onde identificou o próprio desenvolvedor a definição da presença do adenovírus replicante. Não há nesta instituição, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nenhuma pessoa que tenha qualquer interesse ou júbilo em negar a importação de qualquer vacina, produto no escopo da sensibilidade de todos os seres humanos que hoje padecem com esta pandemia. Produto tão necessário
que demande tanto senso de urgência a todos nós, para que possamos contribuir para que o povo brasileiro atravesse da melhor maneira possível este difícil momento da pandemia. Com a palavra, o gerente-geral de medicamentos, Gustavo Mendes, que irá apresentar a todos os que nos assistem e escutam parte dos dados recebidos pela agência e que foram essenciais para basear a decisão. Dr. Gustavo Mendes, com a palavra. A Anvisa se pronuncia nesse momento sobre a negativa de aprovação da importação da vacina Sputnik V. Tem muita experiência na avaliação de vacinas. O tempo médio de experiência de avaliação é de 10 anos. Então, sabemos exatamente o que é a avaliação, quais são os pontos críticos. E é importante reforçar isso porque temos sido muito questionados sobre a nossa habilidade de avaliar a documentação que foi submetida. E um ponto principal é que o que norteia a análise técnica é que as vacinas precisam ser seguras. Uma vacina tem que proteger, uma vacina não pode causar nenhum dano. E essa avaliação é feita com base em critérios técnicos que mostram que não há presença, por exemplo, de um adenovírus replicante numa vacina que diz que é de adenovírus não replicante. Bom, a sequência dessa avaliação começa quando a empresa atesta no seu dossiê que o processo de fabricação das partículas RAD5-SCOV2, que é uma das partículas importantes nesse caso, pode produzir partículas replicantes. Partículas replicantes, então, são aquelas que vão efetivamente se espalhar pelo corpo e que não é o esperado para uma vacina. Nesse documento, a gente vê o print que mostra exatamente a declaração da empresa, onde ela coloca essa questão. A empresa justifica a não replicação apenas de um dos componentes. Como a gente lembra, a vacina Sputnik V é composta de 2 componentes, 2 tipos de adenovírus. Para um deles é apresentada uma justificativa para não replicação, para o outro não. E aqui o documento que mostra exatamente esse racional apresentado pela empresa. A empresa estabelece uma especificação de adenovírus replicante para o produto terminado, e é importante um destaque. Muito se discutiu sobre se o que estávamos falando era sobre um produto intermediário da fabricação, mas os dados que nós avaliamos que foram apresentados pelo Instituto Gamaleya são dados que mostram que há a presença do vírus replicante e há uma especificação, há uma aceitação do limite de adenovírus replicantes no produto acabado. E essa especificação é definida 300 vezes maior do que o maior limite regulatório que nós encontramos, que é o guia do FDA, que trata especificamente da questão de terapias gênicas, não trata de vacina. O esperado pela comunidade científica internacional, o esperado pelos reguladores, especialmente nas vacinas de Covid, é a ausência de vírus replicante. E uma questão que chama muita atenção, e que aqui nós colocamos na nossa tela, é que, quando comparamos os resultados das análises do placebo, ou seja, aquele produto que não tem vacina, não tem vírus, o resultado dos laudos mostra um valor zerado, não detectado. Quando nós verificamos sobre o mesmo método, sobre a mesma metodologia, os resultados dos laudos da vacina, nós identificamos uma presença, uma especificação. E essa especificação é aquela que é 300 vezes maior do que o FDA determina. A empresa utiliza uma nomenclatura abaixo do limite de quantificação e ausente na mesma tabela em que reporta o estudo, que reporta o resultado abaixo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo em que mostra que, para um mesmo tipo de ensaio, por uma mesma metodologia, é possível detectar ou reportar um valor zerado e é possível
reportar um valor com presença. Então, foi isso que levou a gente a identificar que, sim, existe uma permissibilidade e existe a presença do vírus replicante. Esses são documentos que mostram, então, com detalhes essa questão. Mostra especificamente no ensaio de segurança que há a presença do vírus replicante. Então, na especificação, a gente vê que a especificação é não menos do que 1 × 10⁻³ de adenovírus replicante, e o resultado é até 1 × 10⁻² de vírus replicante. Nós estamos acompanhando a entrevista coletiva na verdade é um pronunciamento, não é uma entrevista coletiva por enquanto, da Anvisa, e toda a polêmica que envolve, Zaidan e Sônia, a importação da vacina Sputnik V.